Olá, eu sou o Cláudio Dias Batista, esse é o Debate Jurídico e no nosso programa de hoje nós não vamos falar sobre justiça não, nós vamos falar sobre como ganhar dinheiro. Tem assunto melhor do que esse? Pois é, nós vamos falar com o autor do livro Desperte o Milionário que há em Você, o Carlos Wieser Martins. Em nossos estúdios, a doutora Milena Oliveira, a doutora Marcela Patekoski. E nós vamos agora para as ruas e vamos falar com o Carlos Martins. Quem está com ele é o doutor Murilo Padilha Zanetti. Doutor Murilo. Carlos, como iniciou sua história de sucesso? A minha história de sucesso começou aos 12 anos, eu morava em Curitiba e naquela ocasião eu queria aprender inglês. Meus pais eram família pobre, meu pai era caminhoneiro, minha mãe ela era costureira, não tinha como pagar um curso de inglês. Consequentemente, eu fiquei sem aprender o inglês. No entanto, naquele momento, eles conheceram os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons, e com eles eu comecei a aprender inglês. Com a ajuda daqueles jovens missionários, mais tarde eu fui estudar nos Estados Unidos, me formei na Universidade de Brigham Young, retornei ao Brasil para fazer uma carreira como executivo. E até que um dia, um colega do trabalho fez a seguinte pergunta: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês? E dessa maneira, eu comecei dando aulas em casa, para um aluno, 2 alunos, 3 alunos, e de repente eu estava ganhando mais dinheiro dando aulas de inglês do que eu ganhava das 8 às 18, de segunda a sexta. E foi assim que eu tomei a decisão de abrir a primeira escola Wieser no Brasil. Carlos, o seu livro Desperte o Milionário que há em Você, você mostra como as pessoas chegaram ao sucesso. Todo mundo tem um milionário dentro de si? Eu acredito que cada pessoa tem um dom, um talento, uma habilidade. E nós, no Brasil, somos um dos povos mais empreendedores do planeta. Uma pesquisa internacional identificou que 1/3 do brasileiro tem o espírito empreendedor. Acontece que alguns desses desenvolvem esse dom, essa competência, e outros ficam com a habilidade dormente dentro de si. Então, quando as pessoas me perguntam, todos podem vencer, crescer, prosperar, eu digo o seguinte, Murilo: todas as pessoas podem, sim, baseado em 3 condições. Primeiro, é necessário ter o desejo de prosperar. Segundo, transformar o desejo em um projeto comercial em grande escala. E terceiro, a pessoa precisa seguir as regras, princípios e conceitos que transformam a vida financeira dela, da sua condição atual para uma condição vencedora. No livro, o senhor conta uma passagem em que o senhor recusou uma oferta de emprego em busca dos seus sonhos. Em geral, as pessoas correm pouco atrás dos seus sonhos? Eu penso que na maioria das pessoas nós somos sonhadores. Acontece que poucos estão dispostos a pagar o preço do sucesso. E quando você tem um sonho, mas não paga o preço do sucesso, ele não acontece. E qual que é o preço do sucesso? Eu costumo dizer que é semelhante à experiência de você atravessar um túnel escuro. Você não sabe as respostas, você não tem o caminho, você não tem os meios de chegar ao seu objetivo, mas você tem uma luz de 1 metro, 2 ou 3. Porém, eu descobri na prática que à medida que você caminha 1 metro, 2 ou 3, você vai tendo mais um facho de luz, de forma que as tuas respostas que você busca, os caminhos que você está procurando, eles são colocados à sua frente. E finalmente você vê a luz no final do túnel. Carlos, o que o senhor copiou da igreja na sua trajetória de sucesso? Eu acredito que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é um exemplo e um estímulo porque ela encoraja, motiva os jovens a obter o maior grau de educação, de instrução, de formação acadêmica possível. Tanto isso é verdade que a Igreja mantém um fundo internacional de educação, onde no Brasil, e apenas no Brasil, mais de 15 mil jovens brasileiros são beneficiados desse fundo de educação. Então, a partir do momento em que eu tive contato com os jovens missionários e eles colocaram um pensamento novo na minha mente, que um dia eu poderia ir para os Estados Unidos, poderia me formar numa universidade americana, aquilo passou a ser um grande sonho na minha vida. Eu sei que se não fosse por esse incentivo, jamais eu teria conseguido esse grau de realização. Ultimamente, muitos mormons têm feito sucesso no mundo dos negócios. O presidente da Azul, o presidenciável norte-americano Mitt Romney, e aqui no Brasil, Carlos Wieser. Existe um jeito mormon de fazer negócio? Eu acredito que o que existe entre os membros da Igreja Mormon é uma consciência de que nós temos dons, habilidades, nós temos talentos e eles precisam ser desenvolvidos. E o próprio modelo organizacional da Igreja nos incentiva a sermos autossuficientes. Por quê? A Igreja acredita que cada um
deve ser responsável pela sua própria manutenção e ter para si próprio e ter condições de beneficiar a comunidade, a sociedade, enfim, o país como um todo. Então, quando você aceita isso como um princípio de fé e ao mesmo tempo você se empenha, se prepara, se qualifica, o resultado é algo, o sucesso é o resultado natural desse processo. No livro, o senhor dedica um capítulo apenas para o desejo. Chega a afirmar: deseje vencer como o ar que respira. O que é o desejo? O desejo é algo que está muito forte dentro de si, é um impulso, é uma obsessão, é um pensamento constante que você vai dormir com ele, você amanhece com ele, você passa o dia inteiro com ele, é uma coisa que fica todo momento te impulsionando, te levando à frente. Existe um capítulo dedicado à cooperação. O senhor chega a falar: dividir para multiplicar. Como formar uma equipe de sucesso baseado no princípio da cooperação? Eu acredito que ninguém jamais fez algo grandioso sozinho. Portanto, toda pessoa que quer vencer profissionalmente, empresarialmente, ele precisa formar uma equipe de talentos. E como é então que nós formamos essa equipe? Primeiro, o empreendedor precisa acreditar no indivíduo. E eu descobri na prática que, infelizmente, tem muita gente que não confia no próximo. Quando você não confia no próximo, você desconfia. Quando você desconfia, você não vai delegar. Quando você não delega, você é centralizador. Então esse é um processo contínuo. Você precisa acreditar na tua equipe, você precisa delegar tarefas, acompanhar essas tarefas e, acima de tudo, treinar. Não adianta você ter uma equipe sem treinamento. Após o senhor apresentar os princípios, o senhor fala no livro que é preciso fazer uma mudança e que dessa mudança pode vir o caos. O que é o caos? Eu descobri na prática que todo processo de mudança, ele passa pelo processo de caos. Ou seja, você primeiro precisa desorganizar para depois poder organizar. E muita gente não entende esse processo, porque ela se propõe a um processo inicial comprometido com uma mudança. De repente, seja o cenário pessoal, ou profissional, ou acadêmico, vira uma tremenda confusão. Mas nós precisamos entender que esse próprio processo da confusão faz parte da solução. É mais ou menos como se você tivesse um quebra-cabeça em cima de uma mesa, com 1000 pecinhas, de repente elas estão todas embaralhadas, mas você começa a pegar parte por parte daquele quebra-cabeça, montando, até que você consegue ver a ilustração, a imagem por todo. O senhor acredita que um empregado, funcionário, pode ser empreendedor? Certamente. Nós temos hoje, no Brasil, 5% de todo o trabalhador, ele tem um espírito empreendedor dentro de si. E são esses que têm o espírito empreendedor que vão ser os líderes da própria organização. Eles vão ser os gerentes, vão ser os diretores, vão fazer parte de um conselho, vão se qualificar para ser um CEO, pertencer a um conselho administrativo. Então são esses profissionais, colaboradores com espírito empreendedor que levam uma empresa à frente. Qual o conselho que o senhor daria para as pessoas que estão começando a empreender agora? Para você que está começando hoje, eu dou a seguinte recomendação: busque um serviço ou um produto que possa atingir o mercado em grande escala. Não adianta você pensar num produto ou serviço que vai atender somente a sua rua, somente o seu bairro. Você precisa pensar grande, pode começar pequeno, mas pensar grande. Segundo lugar, tenha foco no cliente. Nós, como consumidores, somos exigentes. Se nós tivermos uma empresa, uma organização que nos oferece um produto mais rápido, com uma qualidade maior e a um preço competitivo, certamente nós passaremos a consumir esse produto. O senhor é o milionário da vez, fazendo matérias na Globo, o senhor está ficando mais famoso que o Silvio Santos. O senhor continua com os mesmos hábitos? O senhor mudou alguma coisa? Eu acredito que somos eternos aprendizes. Nós nunca chegamos num ponto de satisfação plena do conhecimento. Quando um empreendedor começa, ele passa pelas primeiras aulas do empreendedorismo. À medida que o seu negócio evolui, ele também evolui como pessoa. E esse processo nunca acaba, é um processo contínuo e nunca podemos dizer que aprendemos tudo que tinha para aprender. Carlos, o senhor tem os mesmos amigos da época de professor? Os amigos, nós temos alguns amigos que são os amigos iniciais, os amigos primeiros, alguns são amigos novos. E é muito importante nós termos amigos, porque são esses amigos que na hora que nós estamos precisando de um apoio, de uma palavra, de trocar uma ideia, de podermos compartilhar um pensamento, um sentimento, uma impressão,
São aqueles amigos mais próximos que nós buscamos. O senhor levou o Joseph Safra e o presidente do grupo Bandeirantes até Salt Lake. Como foi? Naquela ocasião, nós havíamos combinado o seguinte: ele estaria em Nova York, eu estaria em Campinas, ele sairia de Nova York, iria até Salt Lake, eu sairia de Campinas, São Paulo, iria até Salt Lake. No dia da viagem, ele me telefona, meio-dia, ele disse: Carlos, estou te ligando para saber se você quer ir comigo. Mas daí eu perguntei para ele: mas o senhor não está em Nova York? Ele disse: não, estou aqui em São Paulo, se você quiser, vamos juntos. Então eu disse: mas eu já comprei a minha passagem. Ele disse: mas você pode ir no meu avião particular. Então daí eu fiquei numa dúvida, digo sim, digo não, aceito, não aceito. Daí eu disse: olha, lhe dou a resposta em 5 minutos, tudo bem? Tudo bem. Desliguei, chamei meus filhos, Charles e Lincoln, e disse: meus filhos, o senhor Safra acaba de me ligar convidando para ir no avião dele. O que vocês acham? Devo ir ou não devo ir? E daí eles disseram: mas claro que deve ir, pai, você não pode recusar um convite desse. Daí eu, num tom de brincadeira, disse: mas filhos, ultimamente tem caído muito aviãozinho pequeno aí. E daí meus filhos disseram alguma coisa que nunca vão esquecer. Ele disse: pai, se você estiver indo para os Estados Unidos com Joseph Safra e você estiver em uma fatalidade no caminho, o mundo inteiro vai saber da sua história. Daí eu liguei de volta para ele e disse: seu Safra, estou indo junto. Para minha surpresa, quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, não era um pequeno jato, mas era um Boeing. Tinha sala de estar, tinha uma sala de jantar, tinha 3 banheiros, tinha uma suíte com um espaço gigantesco. Ou seja, foi uma viagem inesquecível. Por que o senhor os levou a conhecer a sua igreja? Essa é uma boa pergunta. Nós somos clientes e somos amigos também da família. Já participamos de eventos sociais, festas, casamentos e tudo mais da família. E em determinado momento eu fiz a pergunta: senhor Safra, já esteve em Salt Lake? Conhece Utah? Já visitou a sede da Igreja Mormon? Ele disse: não, inclusive eu tenho interesse em visitar. Eu disse: então vamos planejar. E a partir dali surgiu o plano. Obrigado, Carlos, por essa história de empreendedorismo e sucesso. Agora, de volta aos estudos. Ô, doutor Murilo, não vamos encerrar ainda não. Tem uma pergunta para você, Carlos Martins. Além do Joseph Safra, você levou também o Johnny Saad, dono da Band, para conhecer a sua igreja lá em Salt Lake, né? Como é que foi isso? Eu sou muito amigo do Johnny Saad, da esposa dele, Cláudia, e certa vez eu, num encontro justamente falando de assuntos públicos relacionados à igreja, eu fiz essa mesma pergunta: Johnny, você já esteve em Salt Lake? Ele disse: olha, tenho curiosidade, nunca estive. Então, fica aqui o convite. Eu vou com minha esposa, você vai com a sua esposa, nós vamos juntos, conhecemos. Passamos uma semana inteira lá, visitamos a Universidade Brighamiana, o Centro de Treinamento de Missionários, o Centro de Genealogia da própria igreja, o Centro Assistencial Humanitário. Tivemos vários encontros importantes. Ele assistiu uma sessão da Conferência Geral da Igreja, que reúne 22 mil pessoas em Salt Lake. Foi uma experiência maravilhosa. Muito legal isso. E o que ele disse? O que ele achou? Ele ficou tão encantado, Cláudio, que no retorno ele disse: Carlos, eu vou mandar uma equipe de jornalismo da Band passar uma semana fazendo entrevistas, conhecendo, para a gente fazer uma reportagem com duração de uma semana aqui no Brasil. E foi uma das melhores reportagens que nós tivemos acerca de Salt Lake, de Utah, e que foi transmitido de segunda a sexta pela Rádio Bandeirantes em nível nacional. Obrigado, Carlos Martins. Obrigado a você, doutor Murilo Padilha Zanetti. Nos nossos estúdios aqui, a doutora Milena Oliveira, a doutora Marcela Patecosta. O que você achou dessa entrevista com o Carlos Martins? Eu achei uma história de vida muito interessante e ele é um exemplo a ser seguido, né? É um livro muito bom também, muito né? Muito legal. A gente recomenda que você use esse livro, que você leia o livro, porque realmente ele é muito bom. Na semana que vem a gente vai estar abordando aqui mais um tema jurídico no Debate Jurídico. Um grande abraço a você e até a próxima.